Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender esse gatinho super fofo. Ele tem mais ou menos 3,5 cm, ele é ideal para colocar em topo de bolo, seja de noivinhos, enfim. Então para começar nós vamos pegar aí 2,5 gramas de massa para fazer a cabecinha. Então eu faço uma bolinha e achato um pouquinho. E aí com o dedão eu venho beliscando para puxar a orelhinha. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. E vou alisando bem para não ficar com a marca da digital. Em seguida eu vou utilizar o pincel modelador para me ajudar a reforçar essas marcações. Então eu vou afundar um pouquinho mais na região da orelhinha e vou alisar bem para não deixar as marcas de digital. Tô deixando a orelhinha aí também mais pontudinha. E em seguida eu vou fazer a marcação dos olhos. Eu vou utilizar uma esteca que tem a ponta um pouco fina, porque esses olhos são bem pequenininhos. Caso você tenha olhos adesivos, você pode utilizar também, ou você pode deixar ele normal e depois você somente fazer a pintura do olhinho. Então eu fiz aí a primeira marcação mais arredondadinha, e com esse pincel modelador eu vou fazer uma pontinha, porque o olho do gatinho ele é mais puxadinho. Se você quiser fazer só redondinho e depois na pintura deixar ele mais puxadinho, também pode, não tem problema nenhum. Eu vou fazer 2 bolinhas bem pequenininhas de massa, vou utilizar a cola branca para colar aí no rostinho do gatinho fazendo o focinho. Ele é bem pequenininho, bem delicadinho, e é importante que as 2 bolinhas sejam do mesmo tamanho. Eu vou utilizar o pincel modelador para poder alisar na direção do rostinho, só para deixar ele mais preso e para fazer o lugarzinho onde eu vou encaixar depois o narizinho dele. Em seguida eu vou utilizar um pedacinho de massa branca para preencher os olhinhos. Vou utilizar o pincel modelador para fixar ele melhor. Vou umedecer com água para poder alisar bem e deixar ele bem certinho. Se você preferir fazer essa etapa quando a cabecinha estiver seca, melhor ainda, porque não tem risco de você deformar a cabecinha. E aí eu vou alisando bem com a água para deixar ele bem certinho aí no buraco. Vou tomar cuidado para os dois ficarem do mesmo tamanho e numa posição que seja simétrica. Em seguida eu vou reforçar um pouco mais aí a marcação das orelhinhas. E eu vou pegar um pedacinho de massa num tom rosa mais escurinho. Vou fazer um triângulo bem pequenininho e vou posicionar aí no lugar do narizinho. Eu vou utilizar também o pincel modelador retinho para poder me ajudar a dar o formato direitinho. Por ele ser bem pequenininho, precisa ter bastante cuidado para ele ficar bem certinho. E eu vou deixar essa cabecinha secar para depois fazer a pintura dos olhos e das manchinhas dele. Eu deixo em cima de um tecido, secando mais ou menos por umas 2 ou 3 horas, para ele ficar bem durinho na hora de pintar e não deformar. Em seguida eu vou fazer o corpinho, então eu tô fazendo uma coxinha com 2,5 gramas de massa da mesma cor. Essa cor ele é um cinza gelo bem clarinho, ele não chega a ser branco. E aí eu vou fazer as marcações da patinha da frente. Em seguida eu vou fazer 4 bolinhas do mesmo tamanho e vou posicionar aí com cola branca no lugar das patinhas, como se o gatinho estivesse sentado. Depois de colocar aí as 4 patinhas do mesmo tamanho, eu vou fazer a junção dessa patinha no restante do corpinho do gato. Então com o pincel modelador, você pode utilizar uma esteca fininha também. Eu vou puxando aí essa massa para ela poder grudar. Eu umedeci com água para ficar mais fácil e vou puxando a parte de baixo para unir com a parte de cima. E eu vou utilizar a mesma esteca para fazer as marcações dos dedinhos dessa.
Depois eu vou reforçar as marcações dessa patinha e vou deixar ele secando também em pé por algumas horas antes de fazer a pintura. Eu vou fazer também o rabinho dele, então eu peguei mais ou menos aí 1 grama de massa e vou fazer uma minhoquinha, uma cobrinha para fazer o rabinho dele. É importante deixar ele secar na posição certinha que você quer que fique, porque depois fica mais difícil de posicionar. Então, eu já coloquei cola branca e já deixei ele aí paradinho do jeito que eu quero. Agora, eu vou deixar secar por algumas horas antes de fazer a pintura. Depois de algumas horas, quando o meu gatinho já estiver bem mais seco, já estiver bem firme, eu puder manusear ele, eu vou fazer o furo aí com o arame. Esse arame é de aço galvanizado, ele não enferruja. E eu vou utilizar ele também para estruturar aí o gatinho. Mas antes eu vou fazer a pintura, então eu tô utilizando giz pastel. Ele tem o fundo cinza bem clarinho, quase um gelo. E ele é todo rajadinho de cinza em vários tons. Então, eu vou fazendo aí essas manchinhas por todo o corpinho dele, para dar o tom do meu gatinho. E com essa estrutura, você pode fazer todo tipo de gatinho. Caso ele seja mais peludinho, você pode acrescentar o pelo aí por cima e fazendo um enxerto antes da pintura. E você pode fazer também de diversas cores. Então, eu tô seguindo uma foto de referência, que é a foto do gatinho da cliente. E tô tentando fazer o mais parecido possível aí os risquinhos dele. E a pintura toda, para ele ficar bem parecido com a foto. Essa ferramenta que eu tô utilizando é um esfuminho. Ele é como se fosse um lápis, mas ele é feito de papel. E ele ajuda muito na hora de fazer esse tipo de pintura. Você pode utilizar um lápis de cor aquarelável também, que também ajuda bastante. Ou você pode pegar um palito, colocar algodão na pontinha dele e utilizar ele também com giz pastel ou com sombra de olho para fazer esse acabamento. Também fica um resultado bem bacana. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as novidades. Me segue também no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E aí eu vou fazer a pintura agora dos olhinhos, eu estou utilizando canetinha. Uma canetinha escolar simples, você pode utilizar o que você tem aí também, seja uma tinta, um lápis aquarelável, o que você tiver mais facilidade. Estou fazendo o fundinho dele dos olhos de azul. E em seguida vou fazer uma manchinha com a tinta preta. Vou utilizar também aí um pincel, que na verdade é uma gambiarra esse pincel. O pincel tava ficando meio torto, então eu tirei algumas cerdas dele, eu cortei para poder deixar ele assim bem fininho e ficar ótimo para fazer esse tipo de acabamento. Então, tô fazendo aí também o delineado em cima do olhinho dele. E aí, depois que essa pintura estiver seca, eu vou fazer também uma pintinha, um pontinho de luz branco no olhinho dele. E eu vou fixar agora essa cabecinha no corpinho, utilizando esse arame como estrutura. Eu não utilizo palito nas estruturas das minhas peças, porque o palito, com o tempo, ele vai fragilizando e ele pode quebrar. Então, para ter uma durabilidade maior, eu utilizo arame. E aí, eu tô utilizando cola de contato, porque a minha peça já tá seca. Se estivesse úmida, eu utilizaria cola branca. E aí eu vou posicionar do jeitinho que eu quero, assim, com essa cabecinha mais de ladinho, bem charmoso. E vou finalizar a pintura dele e tá pronto o gatinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário aqui pra eu saber. Me segue também lá no Instagram. Se você quiser me mandar um direct, tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode me mandar por lá. E eu vejo você aqui no próximo vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tchau!